Falar primeiramente sobre elemento de rito e fundamento. É uma questão importante que a gente escolheu para a gente começar a falar, porque nós temos a mania, o ser humano tem uma mania de questionar, de rotular, de qualificar, e não é diferente com a religião. Então, como a Umbanda, e nós estamos trabalhando nessa diversidade que é a Umbanda, nessa colcha de retalhos de muitas etnias, muitos elementos culturais, ocorre muita confusão. Então é importante a gente salientar, né, a diferença do que é rito, elemento de rito, e o que é fundamento. Fundamento, na realidade, a própria palavra diz, é o que fundamenta, o que é fundamental, né? E o conceito seria fundamento é tudo que existe velado ou não no terreiro de Umbanda, que direciona o trabalho, estabelece as linhas de força trabalhadas e cultuadas, assim como a missão da casa, ou seja, interfere e determina no resultado final dos trabalhos realizados. É estabelecido pelo alto, exemplo, firmezas, pontos de força, estabelecidos no Congá, é estabelecido pelo alto, pelo plano espiritual. Então, o fundamento é tudo aquilo que acontece, que é estabelecido pelo alto, que vai determinar os trabalhos, o final dos trabalhos. Então a gente pergunta, a gente se questiona, mas a Umbanda tal, não é Umbanda porque eles têm tambor. Se não tem tambor, vamos questionar. O atabaque na Umbanda, a curimba na Umbanda. Se não tem tambor, vai deixar de acontecer? Um dia, se por exemplo, o nosso curimbeiro se machuca a mão e não pode tocar, e vocês veem aqui, ó, não vai ter a sessão hoje porque o curimbeiro não vai poder tocar. Acontece isso? Vai interferir no final das contas? Então, a curimba é um elemento muito importante, principalmente na nossa casa, né, que estabelece linhas de trabalho, fortalece, né, a nossa atuação, e que facilita muito os médiuns, o trabalho dos médiuns, mas não impede que o trabalho aconteça. É interessante nós fazermos uma comparação. Por exemplo, um jardineiro que usa uma tesoura para cortar grama, ele deixa de ser jardineiro se ele utilizar um cortador de grama elétrico? O fundamento do jardineiro é cuidar do jardim, arrancar as ervas daninhas, adubar. Ele utilizando um elemento diferente, que vai facilitar a sua vida, ele não vai deixar de estar fazendo o que o jardineiro faz. O fundamento da Umbanda é assim. Primeira coisa, a Umbanda que nós praticamos aqui, que nós estudamos, nós cultuamos um Deus único, Criador e mantenedor do universo, uma religião monoteísta. Segunda coisa, é a expressão do Espírito para a caridade. Todas essas situações que a gente questiona, mas tem isso, mas tem aquilo, porque lá tem o santo, as imagens africanistas, então não é Umbanda, ou é Umbanda cruzada, ou lá tem a imagem dos santos católicos, é Umbanda, não é Umbanda, é Umbanda tal. Esse questionamento só existe porque nós temos a tendência de esquecer do principal, que qual é o objetivo? A manifestação do Espírito para a caridade. A caridade é um fundamento importantíssimo na Umbanda. A Umbanda crê num ser supremo, um Deus único, Zambi ou Olorum, criador de todas as religiões monoteístas, cultuando os orixás, que são emanações divinas. O propósito maior dos seres criados é a evolução, o progresso rumo à luz divina. Isso se efetiva pelas vidas sucessivas, a lei de reencarnação, o caminho do aperfeiçoamento. Outra situação muito importante na Umbanda, fundamento.
obediência às leis divinas. Uma das coisas que fundamenta o nosso trabalho é o respeito ao próximo. E a caridade, a verdadeira caridade, nada mais é do que isso: nós respeitarmos o nosso próximo. E toda essa questão cultural, toda essa diversidade que a Umbanda apresenta, é mais um motivo para que nós possamos respeitar o pensamento diferente do outro. E esse respeito é respeitar o livre-arbítrio do próximo, é não julgar o próximo, é sabermos o que nós temos que fazer e o que nós estamos fazendo. Independente de se nós utilizamos imagens africanistas, imagens católicas, independente se nós usamos o turbantezinho, ou se nós nas giras de cigano ou de baiano usamos saia rodada branca, ou simplesmente uma camiseta branca e um jaleco. Isso não vai interferir. Não vai interferir no fundamento, que é a lei do amor. Amar o próximo como a si mesmo. Que é o que a Umbanda em Jesus, que é que nós pregamos aqui, é a Umbanda, um Deus único, os orixás, com Jesus e com Kardec. Sempre respeitando o livre-arbítrio do próximo, a vida de todos os seres vivos do planeta. Nós podemos observar no blog, se nós formos acessar o blog do Triângulo, qual é o fundamento. Se a gente clicar lá no fundamento da casa, nós vamos ver assim, todos os nossos atendimentos espirituais são presenciais e gratuitos. Não praticamos nenhum tipo de arte divinatória. Não damos consultas mediúnicas com previsões do que vai acontecer no presente ou no futuro. Temos como principal fundamento o respeito incondicional à vida animal, ao livre-arbítrio e merecimento de cada irmão planetário. Ramatiz, Caboclo Peri e Pai Tomé são os guias espirituais, chefes responsáveis pelo grupo de Umbanda Triângulo da Fraternidade. No entanto, frente aos maiorais do plano espiritual, é Ramatiz quem responde como tutor do Triângulo. Aqui nós temos já citando a respeito às leis divinas. A lei da reencarnação, a lei do karma, o fato de nós sabermos da existência, da pré-existência do espírito, de que nós trazemos toda essa bagagem que vai nos impulsionar, né, evolutivamente. Isso é importantíssimo para saber de que maneira nós podemos atuar dentro de um trabalho. É importante que nós termos essa noção de fundamento para sabermos aonde nós estamos e o que nós queremos. E é importante sabermos que a Umbanda em si, ela tem toda essa diversidade de vestuário, de cântico, de guias. Cada casa tem seus próprios fundamentos, seus próprios guias espirituais, seus mentores, mas isso não interfere no trabalho final, no resultado final. Sacrifício de animais não é fundamento e muito menos elemento de rito da Umbanda. Entretanto, é e tem fundamento em outras religiões. Nós estamos aqui hoje para estudar a Umbanda que nós praticamos aqui. A Umbanda, ela possui muito mais coisas, menos semelhanças do que semelhanças com outras religiões. Religiões afros. E a gente tem que aprender a respeitar isso. Nós estamos aqui e um dos fundamentos é esse, o respeito. O respeito a toda essa diversidade, a toda essa coxa de retalhos que nos traz aqui hoje, com toda essa etnia que formou durante o passar dos anos o povo brasileiro. Na realidade, o povo brasileiro é o exemplo da Umbanda, é a mistura de rito, mistura de credo, mistura de culturas. E a Umbanda é isso, é essa riqueza. Nós temos que observar esses fundamentos. A Umbanda está a serviço da lei divina e só visa o bem. Qualquer ação que não respeite o livre-arbítrio das criaturas, que implique em malefício ou prejuízo de alguém, ou se utilize magia negativa, não é Umbanda. Não é a nossa Umbanda.
A Umbanda não realiza em qualquer hipótese o sacrifício ritualístico de animais, nem utiliza quaisquer elementos desses ritos em oferendas ou trabalhos. A Umbanda não preconiza a colocação de despachos ou oferendas em esquinas urbanas e suas consultas ou trabalhos visam o bem e a evolução de todos nós. Deveria ser fundamento de toda e qualquer religião o autoconhecimento do indivíduo, o burilamento moral do indivíduo. Porque a Umbanda, ela visa esse crescimento, esse despertar interior. E deveria ser em qualquer fundamento de qualquer religião o autoconhecimento, porque nos autoconhecendo nós vamos respeitar o próximo, vamos praticar a lei do amor, porque vamos priorizar o amor incondicional, fazer ao próximo o que gostaríamos que fizéssemos a nós mesmos. E se continuarmos julgando, achando isso ou aquilo, em função de elementos que podem parecer outra coisa, é porque, no mínimo, nós não conhecemos o que nós estamos falando. Então vamos procurar conhecer, e o objetivo hoje é esse: conhecer, nos fundamentar naquilo que nós queremos aprender, naquilo que nós queremos para a nossa vida. Que possa ser um fundamento na nossa vida também a busca espiritual, o bem ao próximo e o respeito à diversidade. Isso que eu teria para falar sobre esse assunto, né? Depois nós vamos fazer comentários e perguntas. E vocês gostariam de fazer alguma observação? Eu gostaria de passar agora para o nosso próximo assunto, que é o sincretismo. Pedro?